Chega mais você, torcedor que está chegando agora aqui no canal. Seja bem-vindo, faça a sua inscrição, deixa o like, ative as notificações, claro, para que você possa receber a informação assim que eu postar um vídeo aqui na plataforma. Vamos trazer atualizações do Palmeiras com a Isa Labate aí, a rapaziada da Placar TV, para quem já deixa os créditos. O link do canal está na descrição. E antes que eu solte o VT, então já aproveita e faça aquela inscrição como eu já falei. Vamos ver aqui porque a Isa está trazendo a atualização do Palmeiras em relação a um zagueiro, que o Palmeiras deseja um zagueiro, só que eu postei no vídeo de ontem que o Palmeiras tinha voltado a conversar com o Zenit e o Zenit acaba de dar para trás, mas mesmo assim o Palmeiras continua no mercado. A Isa não está trazendo o nome porque a gente já sabe, a diretoria do Palmeiras é aquele jeito fechado que não atualiza a imprensa, mesmo que seja jornalistas esportivos do Palmeiras que corre atrás de notícias do Palmeiras para informar a torcida. É aquela equipe que trabalha por debaixo dos panos, embaixo de sete chaves. E também tem o Quesada informando que, batendo o martelo, que o Memphis Depay sairá do Corinthians logo após a Copa do Mundo. E para que time será que vai o Memphis Depay? Você chuta? Você acha que ele vai ficar aqui no Brasil? Vai para fora? Ou ele vai pular o muro aí para um time paulista? Quem será um time brasileiro? Será que tem algum time brasileiro que vai querer bancar a boa vida do Memphis Depay para que ele jogue e participe aí, batendo metas e ganhando o dinheiro dos títulos em vez do valor de recompensa por conquista de título ficar no clube e só para a conta, para o bolso do Memphis Depay? Também temos times brasileiros entrando em campo hoje, tudo isso nesse vídeo. Isso pela fase preliminatória aí das fases de grupo da Libertadores, ou seja, a segunda fase que começa antes das fases de grupo, ou seja, as fases que vão classificar times que vão participar da fase de grupos. Temos o Palmeiras e também temos Palmeiras não, gente. O Palmeiras já entra na fase de grupos. Temos o Bahia, que eu quero dizer, o Bahia, e também o Botafogo, que vai entrar aí nesse jogo. Vai entrar em campo hoje. Então vamos, sem mais delongas, ver as informações, as atualizações do Palmeiras com a Isa Labate e a rapaziada da Placar TV. Solta o VT. Isa, aqui tem do Palmeiras. Nino. O Nino não deve vir. Porque. Falei? Não, porque você falou do Arias, não do Arias, Nino. não do Nino. Porque o Zenit, a gente sabe que negociar com o Zenit é difícil demais, né? E o Zenit não quer liberar o time casca grossa, né, então, gente? Então tá realmente, difícil. Apesar do jogador ver com bons olhos jogar no Palmeiras, tá realmente muito difícil de trazer o Nino. Tá tentando pro meio do ano, ó. Mas agora, nesse momento, a diretoria do Palmeiras, tudo bem que tem pouco tempo, porque a janela fecha em março. Mas a diretoria do Palmeiras ainda trabalha com um plano B. O que vale, o funil, é no final do ano. Se ele chegar na metade do ano, tudo bem. Eu acho. Porque esse ano é um pouquinho. Eu não contrataria, já falei isso. Esse ano é um pouquinho diferente, porque no meio do ano já vai ter rolado metade do Campeonato Brasileiro, né? Então, enfim, esse ano eu acho que é excepcional, com o brasileiro começando em janeiro. Mas o Palmeiras não vai comprometer a sua temporada porque o Nino não jogou. Não o Nino. Concorda? Acho que o Palmeiras tem uma deficiência defensiva, né? Precisa de alguém ali para aquele setor. Para jogar ao lado do Gomes. Então. Então, enfim. O Nino vai ficar pro meio do ano. Sem Valdo. Mas se no caso o Palmeiras contratar um outro jogador, trazer um outro zagueiro, eu acredito que não vai ficar se rastejando aí aos pés do Zenit, atrás do Nino. Claro que é o interesse aí da diretoria, da equipe técnica, provavelmente, mais do departamento aí esportivo, mais atrás do Nino, mas eu acho que se trouxer aí outro jogador, outro zagueiro nessa janela, não vai ficar correndo atrás do Nino, não. Adonis. Duarte, né? O Duarte tá lá ainda. De barriga cheia. Mas é porque o Palmeiras
Organizou pode contratar, e é merecedor né? de tudo. Então, Exatamente, concordo. então, já que pode se reforçar, tem que pensar no melhor pro time mesmo. Claro, Então, claro. se tem alguma deficiência dentro do elenco, precisa ir atrás. O Palmeiras ainda trabalha com o plano B, fica me mostrando Notícia. notícia. Se concentrou. Não tem como. Não tem como. Eu tô de acordo com vocês. Enfim. Não posso fazer nada. Ai, eu vou começar a te mostrar umas coisas Trazer o Nino, também você tava falando. Hã? Trazer o Nino já. Trazer o Nino já, exatamente. O Palmeiras não vai trazer o Nino agora nesse momento, então fica pro meio do ano. Então porque esse é o a gente time não que vai liberar. até a janela do meio do ano. Esse é o time, né? Com a chegada O do Palmeiras Arias. ainda trabalha com a possibilidade de trazer um zagueiro nesse fim de fevereiro. Ainda trabalha com uma Aí não possibilidade seria o de Nino plano B. mais, hein? Não seria o Tem quem Se traz tá na alguém mira aí? agora, Quem o é Nino próximo acabou. alvo? Não temos nomes. O Palmeiras anda bem fechado, né? Quanto à ventilação de nomes. É difícil, você pode ver. Difícil a gente ver aí muitos nomes sendo ventilados. Deixa eu falar um Foi nome falado pra você. Alexandro, que foi para a seleção Você brasileira. traria o... A gente viu de perto lá, ele jogou muita bola. Pra seleção não, tá? Eu não acho que seja a seleção. Mas você não traria o Thiago Silva para formar uma dupla com... A questão é Gomes? que o Thiago Silva não viria, né? Não. Esquece. Eu tô falando se você... Idade... Se você fosse a Leila. Se você tivesse montando o Tentaria? time. Pensando a curto prazo, eu acho excelente. Traria. O problema é que o Palmeiras Pra pra já, mim, pra precisa já, de pra um já. cara mais Deixa- jovem que seja... Tem um jogador já pronto, né? Mas Dá vamos uma ver, olhada ver no se ele perfil vai de contratação jogar do bem jogador num do gramado Palmeiras. sintético. Sem histórico de lesão e jovem. O Thiago Silva não aguenta jogar no plástico. Não aguenta. Ah, Também acho. Ele falou do precisaria Jimenez perguntar lá pra do ele, né? Paraguaio. Precisaria perguntar. do- Precisaria perguntar pra ele. que Já eu mais acho sobre que esse mais algo, velho é. também. É que, Porque quando gente, fala eu assim, nem ó, con- o jogador do Palmeiras não se machuca no plástico. Claro, é tudo moleque. E sem Não é história de tudo lesão. moleque, não. Ah, não. Então o Gustavo Zugon já se mas adaptou. quem que vai querer contratar? Se um time pode contratar, quem que vai querer contratar um cara com histórico de lesão? Se um time pode Não, contratar... mas às vezes tem que dinheiro jogadores que não dá? têm O um Palmeiras histórico de contratou o lesão. Paulinho. Não, tudo bem, mas assim... Tudo bem, não. Isso não, mas gente, isso é outra coisa. O Paulinho, ele Caso à veio parte, com Paulinho, uma né? lesão, mas o negócio aí, eu não sei se foi um erro de avaliação do Palmeiras, eu não sei se foi alguma coisa que aconteceu lá no departamento médico do Atlético Mineiro, que a cirurgia não deu certo. Não sei se o corpo do Paulinho não respondeu bem à cirurgia, mas não era pra ele estar lesionado até agora. Não era, ponto. Não era e ponto. Volta em março. Entendeu? O cara dizer o seguinte, É, o Palmeiras volta em março. não vai contratar um jogador com idade... Cogito o Thiago Silva, porque o Thiago Silva, se ele fosse ficar no Brasil, ele ia ficar no Fluminense. Ele foi embora porque ele não queria ficar no Brasil, entendeu? Então, assim, o Palmeiras está ainda atrás de um zagueiro. Pode ser que nesses últimos 15 dias aí pinte alguém, né? Até o fechamento da janela. Trabalha agora com plano B. Não tem nome agora forte, nome que o Palmeiras... A gente sabe que... A gente tem certeza que o Palmeiras vai fazer uma oferta, não tem. Mas ainda é uma possibilidade de uma chegada. Gastou tudo com o Arias. Eu Não vai traria... trazer mais ninguém. Sexto, eu queria só Endividou. falar. Eu acho que tem uma posição primordial para o Palmeiras agora, a lateral direito. Pode ser. Eu Concordo. acho que uns 5. Mas é o seguinte, o Memphis, depois da Copa do Mundo, ele tá fora, ele não fica no Corinthians. Não fica. Ó. Não fica no Corinthians Tá porque... cravando? Tá cravando? Estou cravando. Por quê? Hein, gente, antes de entrar nesse assunto do Memphis, você já pode comentar o que você acha. O Nino realmente parece que não vem mesmo. O Palmeiras pode contratar um outro zagueiro? Contratando. O Nino teria chances ainda de vir no meio do ano? Eu acho que não. Morreria o assunto Nino. Mas vamos ver aí agora o que o Quesada está falando do Memphis Depay. Quem será que vai pegar essa batata quente? Tá cravando. Hoje. A única chance dele ficar no Corinthians é ele reduzir as facilidades e bônus que ele tem. Bônus para ser campeão, bônus para fazer 15 gols ou 15 assistências na temporada, bônus para isso, bônus para aquele. Se ele abrir mão lá do Rosewood, o travesseiro de pena, mixologia lá, que são os drinks especiais, o pet para o cachorro, 2 carros com seguranças blindadas. Se ele abrir mão de um monte de coisa... 2 carros aí blindados, não é o Corinthians segurança fica com blindado, ele não, é o porque carro blindado. tem patrocínio para pagar. Mas ninguém vai oferecer isso pra ele que ofereceram nesse contrato. Na Arábia Saudita ele pode ganhar o triplo e não tem problema nenhum e está tudo pago pelos árabes, mas os árabes podem fazer isso. Vamos Então, ver. por isso que eu falo, rapidinho. Uma coisa é você falar que é Corinthians. Outra coisa é você ser Corinthians. O Memphis nunca será Corinthians. E aí, torcedor? Você que é palmeirense, você acredita, você acha que realmente
o Quesada está certo, que o Memphis nunca será Corinthians, ou ele está enganado, que o Memphis realmente é Corinthians. Mas vamos ver por que a explicação do Quesada, porque o Memphis nunca será Corinthians. Ele está sendo o Corinthians agora. Porque ele não sabe o que é o Por Corinthians. Tá conveniência, por conveniência. Porque se ele é pelo Corinthians, contrato. se ele é Corinthians mesmo, ele entende o amor que o corintiano tem por ele. E se ele quiser ficar no Corinthians, ele tem que abrir mão de alguma coisa. Aí eu tô com você. E vou te falar outra coisa. Se ele é Corinthians, ele joga quinta num jogo vital no Brasileiro. Início de campeonato. Se perder, são 3 pontos em 9, tá? Você vai ver o que vai acontecer com o Corinthians no Brasileiro. Eu tô cantando agora. E contra a Portuguesa. Só desgraça. E contra a Portuguesa. Não, eu tô falando sério, gente. Tô falando sério. É que vocês brincam pra ver o que é. O Corinthians foi campeão brasileiro pela última vez quando? O Corinthians foi campeão brasileiro quando? Pela última vez. Fala aí. 17. Me ajuda aí, senhor, mas são quantos anos que eu sou meio burrinho de matemática? Tá indo para 9 anos. 10 anos, cara. 10 anos que não ganhou o brasileiro, vai brincando. E desses 10 anos, quantas vezes o Corinthians correu? Mas no momento agora dá 9 anos, né? Mas aí o Quesada faz um desafio aí pro Memphis, né? Praticamente um desafio. Será que o Memphis vai comprar esse desafio do Quesada? O risco de ser rebaixado. Eu lembro. Então é o seguinte, para fechar, Memphis tem que jogar quinta-feira contra o Atlético Paranaense. O campo é ruim, Memphis, mas você é Corinthians e Corinthians não tem medo de nada. Acho que não vai jogar, não. E hein? vai jogar no Canindé contra a Portuguesa, tá? Acho vai difícil. jogar no Canindé Esse ele vai jogar. contra a Portuguesa. Esse joga, Tem mas que acho jogar que os dois. A questão é, quem vai jogar do lado dele, meu querido Guinegão. Quesada? Porque eu vi que você falou que o Guinegão não é o cara para ser o 9 do Corinthians. Eu falei isso. Mentira, você falou exatamente. Não, eu falei isso. Eu tô louco. Eu falei isso e me manda embora do programa. Não, é o Guinegão, pô. O sorteio Agora vamos ver a Isa explicando como funciona a questão dos sorteios da Libertadores, né? Como funciona a questão dos clubes não pegar confronto, né? Quem já vai entrar direto na fase de grupos, não pegar confronto nacionais, ou seja, dois brasileiros, um confronto brasileiro, por exemplo, na fase de grupos, dois brasileiros pegarem o mesmo grupo. Como é que funciona isso? Porque tem momento que pega, que pode cair, e como é que não cai, qual é o critério para não cair, né, não pegar confronto nacional, e como e em que ponto, qual a forma que pode cair, pegar o confronto nacional, que a gente já viu que cai. Então ela vai explicar aí como é que funciona essa questão aí dos potinhos e sorteio. da Libertadores, fase de grupos, funciona assim. Você tem os cabeças de chave, né, que são os melhores ranqueados da Conmebol. O campeão sempre é do grupo A. Então, o Flamengo vai ser do grupo A. Os times que estão no pote 2 e 3 não podem cair em grupos que são... que têm times do mesmo país. Ou seja, vamos supor ali que eu não lembro agora quem classificou um time argentino não pode cair, se tá no pote 2 ou 3, não pode cair no grupo do Boca Juniors, tá? Só que quem vem da pré-Libertadores está no pote 4. E aí o pote 4 pode cair em qualquer lugar. Ou seja, Botafogo ou Bahia, se classificando, Entendi. podem estar no grupo de Palmeiras, de Flamengo, dos times brasileiros que são cabeça de chave. No pote, não pode acontecer também do pote 2, por exemplo, sair um brasileiro, e aí no pote 3, se sair um brasileiro nesse grupo, mesmo que não seja cabeça de chave, ele vai para um outro É grupo mais que não fácil tenha entender a brasileiro. tabela periódica do que essa explicação da Isa aí. Mas não é culpa dela, né? Não, mas é o basicamente... regulamento. Não, gente, basicamente Eu sei, eu tô é falando isso. que é ela. É basicamente Mas, isso. Isa, Você me fala não uma pode coisa. ter times do mesmo país, a não ser que ele esteja no pote 4. Mas me fala uma coisa, por exemplo, esse lado aqui, que tem o Botafogo aqui embaixo, aqui, ó. Aham. Desse lado da chave todo aqui, quantos vão chegar na fase de grupos? Não, são 4 que chegam na fase de grupos, que são ali os últimos São classificados. então, ali. tipo, como se fosse uma semifinal ali, É. né? Esses 4 vão para a fase de grupos, é isso? Sim. Entendi. Então o Botafogo pega o Potosí, aí ele vai pegar o vencedor de Argentino Júnior e Barcelona de Guayaquil. Exatamente. Só vai passar um desses para a fase de grupos. Exatamente. É. E, Sormani, você Barcelona é duro, hein, velho? Você falou do distintivo
parecido lá com o clube que o Pelé iniciou. Olha Bom, esse do Atlético. Nacional Isso é uma Potosí. vergonha. E o Bahia, Isso aí ali, ó. não pode gerar processo, cara, de botar um. Eu também acho. Isso aí é igual, cara. Basicamente, Não é parecido, é Se igual. fosse assim, Botafogo- o Capivariano podia processar o Santos. Gente, e o Bahia entra em campo hoje às 19 horas, que é um jogo mais cedo, e o Botafogo só às 21 horas e 30 minutos contra o River Plate, né, da Argentina. Então, o jogo do Bahia é mais cedo, um time aí bem esquisito, nunca tinha visto esse nome, mas se você quiser assistir futebol brasileiro, hoje tem em campo pela fase aí, a classificatória para a fase de grupos, a segunda fase da Libertadores, Bahia, e mais tarde, bem mais tarde, depois de Bahia, você pode também pegar o Botafogo. Para quem vai trabalhar amanhã, fica mais complicado assistir esse jogo do Botafogo, que só vai terminar perto de meia-noite. Botafogo e Bahia vão passar pelo mesmo processo que o Corinthians passou no passado. Porque o Não, o Corinthians Corinthians não passou pelo Não. processo, ficou no meio. Sim, ficou no meio. Mas o Corinthians É verdade, primeiro ficou no meio enfrentou do o time da caminho. Venezuela, não era? É. E aí depois pegou o Barcelona de Guayaquil. Universidade Foram Central dois da adversários Venezuela. para tentar chegar. E tem um detalhe aí, tá, gente? Um detalhe importante. Se Bahia ou Botafogo caem nesse momento, eles não vão nem para a Sul-Americana. Se eles Ah, é passam verdade. para a próxima fase, quando fica em aí terceiro lugar, eles que cai. podem ir para a Não, Sul-Americana. não, se cair na segunda fase da. Na segunda fase. Da é pré. Isso, da pré. Entendeu? É isso. Mas na segunda fase da É, pré na vai segunda pra fase da pré. Exatamente. Ah. Foi o que aconteceu com o Corinthians ano E que o Corinthians passado. também conseguiu ser eliminado na O primeira Corinthians fase. enfrentou a Universidade Central da Venezuela, Venezuela. e depois ele caiu para este Barcelona. Cara, de essa Guayaquil. pré-Libertadores, com o calendário que a gente tem no Brasil hoje, com essa pré-Libertadores que nos faz, é uma roubada, hein? Dependendo de quem você pegar, é uma. Porque não dá tempo, cara. Pois é, gente. E aí, o que vocês acharam aí das informações do Palmeiras e também essa do Memphis Depay, que pode deixar o futebol brasileiro? Será que ele vai deixar o futebol brasileiro? Pelo menos o Corinthians, né? E o Quesada fazendo esse desafio para o Memphis Depay, para ele deixar essas mordomias para permanecer no Corinthians, se realmente ele for Corinthians, né? Eu acho que não é não, acho que o Quesada está certo, ele não é Corinthians. Ele é, ó, cascai, dinheiro. Porque um jogador que faz um contrato desse está visando, claro, seus benefícios particulares, um bolso gordo, uma conta bancária gorda. E, claro, para mim, mais sem noção é um dirigente esportivo, um presidente de clube que aceita um contrato desse, principalmente na situação que se encontra o Corinthians. Vamos torcer para que o Corinthians saia dessa situação, né, gente? Ninguém merece. Mas, visando aqui as informações, trazendo aqui informações aqui dando os créditos para o canal, a página Andando Antenados no Futebol. Eles falando aqui que o Palmeiras pode ter Allianz Parque disponível para eventual decisão do Campeonato Paulista. Então a gente sabe que o Palmeiras está mandando seus jogos na Arena Barueri, que ainda está que é a Arena Crefisa, agora também é a Arena Crefisa, não sei se estão usando os dois nomes, por causa da troca do gramado do Allianz Parque, e o estádio do Palmeiras pode estar disponível para o Verdão, caso o clube chegue até a decisão do estadual, e vamos torcer para que chegue sim, né? Então, será que o Palmeiras vai poder mandar o seu jogo de volta? Claro, se tiver com maior pontuação, né? Vamos torcer para que ele esteja com maior pontuação e seja o mandante final, porque a final será em 2 jogos. Só a final que será em 2 jogos. E o Palmeiras pode decidir o título do estadual em casa. Então vamos torcer para que isso possa acontecer. Mais informações do Palmeiras é que o Verdão, né, enfrenta aí o mais, digamos, assédio, né? Palmeiras tem assédio aí, enfrenta assédio em cima do Alan, gigante inglês, trazendo aqui os créditos do nosso palestra, do nosso Palmeiras, o site do nosso Palmeiras, informando que gigante inglês vem com tudo para levar a Alan. Então já temos informações aí
externa de que tem time inglês em cima do Palmeiras aí, visando, olhando, já querendo o Alan, né, valorizado no mercado europeu, e entra aí na roda, no radar dos gigantes inglês. Então temos times inglês, um ou dois, não sei, mas é o time inglês querendo o Alan. O futuro do Alan passou a dominar os bastidores do Palmeiras nessa quarta-feira. Então hoje o jovem meio-campista atrai crescente interesse no futebol europeu após sequência de boas atuações em 2026, claro, no Palmeiras. E, então é um jogador que está sempre se destacando no ataque palmeirense, aí do meio de campo para frente, e claro, pode ser motivo, né, de renda, mais uma renda aí para o Palmeiras, já que o Palmeiras pretende vender o jogador, talvez futuramente, não agora nessa janela, mas meio de ano talvez ele já vá embora. Vamos ver como chegará essa proposta, se realmente a Leila vai segurar. Eu já visto que o Paulinho já volta nesse próximo mês, se Deus quiser, e também tem o Arias que já chegou. Pode ser que agora a Leila se sinta à vontade para liberar mandar o Alan para outro país, no caso o Abel liberar o Alan aí para a Leila vender para outro time de futebol fora do Brasil. Mas é isso. Essas foram as atualizações do Palmeiras, que ela trouxe até aqui essa palhinha aí sobre o Corinthians, o Memphis podendo deixar o futebol brasileiro, e vamos ver se realmente, se isso acontecer, como é que vai ficar o time da Gávea, se vai cair mais de produção, se o Memphis realmente está fazendo a diferença no Corinthians. Vamos ver dessa vez. Inscreva-se no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade. Lembrando que amanhã também tem futebol. O Corinthians entra em campo amanhã, jogo atrasado do Brasileirão contra o Atlético Paranaense. Mas é isso. O Palmeiras entra em campo só no final de semana. Então até lá vamos ficar assistindo, para quem gosta de futebol, vamos ficar assistindo outros times jogarem, como hoje tem Bahia e Botafogo pela pré-Libertadores. Inscreva-se no canal, ative as notificações e avante palestra. Compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam alcançar o nosso conteúdo e ter mais notícias do Palmeiras.